Prefeito, bom dia, obrigado pela participação, pela presença aqui em nossos estúdios pela primeira vez, né? E como que surgiu essa ideia? E ela também não é recente, né? Como a gente pôde conferir aqui, né? Bom dia ao Fernando, ao André, a toda a sua equipe e aos seus ouvintes. De fato, essa ideia ela não é recente. Apesar de ser uma notícia bastante diferente, mas na minha opinião e de algumas pessoas aí que estudam o setor, isso reforça a vocação da nossa região aqui, que é a nova região, vamos dizer assim, aeroespacial do Brasil. Que antigamente era em São José dos Campos, com a Embraer, com a vinda da Embraer para cá, né, em Gavião Peixoto, com a TAM e com a Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, com um departamento exclusivo para isso, e outras empresas se agregando na região, então aqui se tornou um novo polo. E essa ideia, então, vem reforçar essa tese. Ela não é antiga porque na década de 2000, 2001, 2002, eu tive a oportunidade de ser prefeito naquela ocasião também, e fui chamado por um assessor do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que me confidenciou que havia um estudo de um grupo canadense e europeu que pensava na época em construir um aeroporto comercial internacional no Brasil. Fizeram estudos e detectaram 3 lugares: Triângulo Mineiro, região de Sorocaba e, para nossa surpresa, a nossa região. E ele disse na época a cidade de Rincão. Eu falei, mas Rincão não pode ser, que é uma cidade que fica entre 2 morros. Ele falou, não é na verdade na cidade. É na confluência das 2 rodovias, da SP 255 e da 318, que de fato é um platô, é uma área muito alta, uma área não habitada, né? E que já naquela época constataram que daria para construir uma pista ali de 4 quilômetros. Seria a segunda maior pista do Brasil, vai perder só para a Embraer, que é uma pista de 5 quilômetros, né? Então, portanto, é uma ideia antiga, não brasileira ainda, são grupos internacionais que fizeram o estudo. Agora, nós fomos surpreendidos com essa plenária, como vocês disseram, em Ribeirão Preto, e eu comentando isso, fui convidado então para expor a ideia. Então, existe um movimento muito antigo nessa área de Ribeirão Preto da não ampliação do aeroporto lá, porque de fato é impossível por razões técnicas e sociais, não, né? Então aqui nós não temos nada contra nenhuma cidade da região, pelo contrário, né? As 3 maiores cidades da região têm o seu aeroporto, mas todos são dentro das cidades. Então São Carlos tem um pequeno aeroporto que é o da TAM, não cabe em outro lugar. Araraquara tem um aeroporto também aqui para aeronaves pequenas e médias, mas dificilmente poderia ser ampliado também pelos impactos. E Ribeirão Preto, idem, que a cidade já tem todo o entorno lá em volta dela. Então, na verdade, a tendência é seguir uma tendência internacional, vamos dizer assim. Os maiores aeroportos do mundo não estão dentro dos perímetros urbanos, nem podem. Eles estão fora dos perímetros urbanos. Então, por isso a ideia. É uma série de situações, né, de segurança, né, entre outras. Até recentemente me fez lembrar um caso em Juiz de Fora, que eu fui visitar alguns parentes há algum tempo, que tem um aeroporto. Juiz de Fora é uma cidade do porte de Ribeirão Preto, né? E o aeroporto fica a uns 30, 40 quilômetros da cidade, né? Que é o aeroporto da Zona da Mata, né? O aeroporto internacional Itamar Franco, eu acho, né? Que é homenagem a Itamar Franco, que é de Juiz de Fora, né? E fica de fato fora da cidade. É Juiz de Fora, e aí você pousa nesse aeroporto novinho, uma pista imensa também, né? Não chega a ser dessa magnitude, até porque esse aeroporto, se eu não estiver enganado, sendo feito em Rincão, seria a 2ª maior pista de pouso do mundo no hemisfério sul do globo, né? Porque na parte de baixo, se você pegar da linha do Equador para baixo, a maior pista de pouso é a da Embraer, 5 quilômetros, seria a 2ª. Inclusive, até havia essa possibilidade de, se um ônibus espacial precisasse pousar e tivesse no hemisfério sul do globo, poderia pousar em Gavião Peixoto numa emergência, né? E não nos Estados Unidos, para ver como que é essa importância. E, prefeito, então, um dos pontos preponderantes é a questão logística, né? Araraquara, São Carlos, Ribeirão, essa confluência das rodovias, há esse privilégio para Rincão. Na verdade seria um aeroporto regional, porque ele ficaria a 11 quilômetros do centro da cidade de Rincão, que é uma cidade pequena, a 25 quilômetros de Araraquara, 45 de São Carlos e 50 de Ribeirão Preto, 55. Então é muito próximo. Ficaria aí a 20 minutos de Araraquara, meia hora de Ribeirão Preto, meia hora de São Carlos.
É uma distância média de aeroportos, como você está dizendo, lá em Juiz de Fora. Exatamente. E Belo Horizonte é assim também, aquele aeroporto de Confins, né? Que é bem, na verdade, não é em Belo Horizonte que fica o aeroporto, fica fora. Você tem o aeroporto da cidade, que não é utilizado mais, e vai para Confins. Em Curitiba também tem um aeroporto que fica fora da cidade. Não é nem no município de Curitiba. Não é chamado aeroporto de Curitiba, mas não é no município de Curitiba. Em Buenos Aires também tem isso. Buenos Aires também tem isso. Em Frankfurt, que é um dos maiores aeroportos da Europa, fica muito longe. Tem toda uma logística multimodal. Você tem metrô, tem ônibus, rodovias. Então, como aqui, então, neste ponto, aqui você tem as duas principais rodovias que ligam a Anhanguera e a Washington Luiz, né? Você tem a menos de 10 quilômetros uma ferrovia. Você tem a 80 quilômetros, que é Barra Bonita, uma hidrovia, que é a Tietê-Paraná, né? Então, por isso o polo multimodal, não se trata apenas de um aeroporto. Já pensando nisso, no início da gestão, nós declaramos toda aquela área, através de um projeto de lei, de uma área industrial. Então, ali é proibido construção de edifícios, casas, prédios. A gente não permite. Então, nós já aprovamos isso há 2 anos atrás, transformando aquela região numa região futura, preparada para receber futuras empresas, e principalmente pensando nesse projeto do multimodal, que nós, inclusive, já apresentamos para algumas universidades, né? Por exemplo, eu estive lá na UNB, já há 2 anos atrás, apresentando a um grupo de especialistas da UNB, lá em Brasília, Universidade Federal de Brasília, que gostaram muito do projeto, né? E até estão trabalhando uma possibilidade de um recurso junto a algum ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para poder construir o projeto, porque é uma ideia, mas o projeto, para ser construído, ele tem que ter muito recurso, né? Porque não é um projeto simples, uma plataforma multimodal, um aeroporto desse jeito, né? Quais seriam os próximos passos a partir da elaboração desse projeto, que a gente sabe que leva um tempo, novas reuniões, novos encontros, técnicos especificamente, né, presentes também nesse acompanhamento, né? Eu acho que aí, André, os próximos passos, na minha opinião, nós temos que aprofundar na construção do projeto. Então, investir aí nas organizações que podem nos ajudar. Então, são organizações públicas e privadas, né? Nós também nós vamos agendar reuniões com a ANAC, nós vamos agendar reuniões com os órgãos do Estado, e também a gente tem feito reuniões com empresários, que são empresários da área de logística, né? Que existe uma ideia também um pouco antiga e praticamente regional também, que é de um ponto, um multimodal aqui próximo a Jaú, Bauru. E quando nós falamos para esse grupo dessa nova área, todo mundo ficou mais empolgado, porque porque a densidade populacional aqui na região, e o PIB é bem maior do que do outro lado ali, não é? Sim. Então, a região de Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, ela tem uma economia e um PIB que representa 11% do PIB do estado de São Paulo. Não é pouco, não é? Então, portanto, e as condições geográficas também são melhores. A ideia caiu bem. Então, portanto, eu acho que aos poucos, né? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu nesse momento foi uma plenária dessa magnitude política às vésperas de uma eleição, né? Dizendo o seguinte: olha, não queremos ampliação aqui, nós queremos, e nós sabemos o volume de recurso que está sendo previsto para ampliação do aeroporto de Ribeirão Preto. Então, até na plenária eu não podia ser deselegante com a prefeita de Ribeirão Preto, então eu fui muito claro, falei: estou aqui apenas para apresentar uma ideia, ninguém tem nada contra a cidade de Ribeirão Preto, pelo contrário, né? Mas estamos nos baseando em questões técnicas e ouvindo a população local e os técnicos locais, as autoridades locais todas, né? Sem querer nem fazer nenhum enfrentamento com nenhum prefeito, pelo contrário, a gente gostaria de trabalhar algo que é para todos. Não se trata do aeroporto de Rincão, se trata do aeroporto regional, uma plataforma multimodal que vai potencializar a economia da região. É só isso. Não devemos ter ciúme desse ou daquele local. É uma questão técnica e de viabilidade técnica apenas para potencializar. Só para isso. Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que tem novidades em breve. Espero que o senhor volte aqui para contar. Muito obrigado. Eu que agradeço. De fato, a gente não pode anunciar ainda, mas tem uma notícia muito legal também nessa linha, e assim que estivermos autorizados,
eu faço questão de estar aqui com vocês, se for convidado novamente. Muito obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes, um abraço a vocês e parabéns pelo programa.